daqui podia ser o ano todo, uma hora à frente. Ah, pode crer, entendi, mano. Bom, gente, então vamos lá. Vou retornar à leitura aí. Uma autobiografia do Martin Luther King. Se vocês escutarem um barulho aí de um vapo, um motorzinho aqui, muito provavelmente vão escutar. A janela tá aberta, os caras estão limpando aqui o prédio. Então é capaz que role isso. Mas eu não tenho como fechar a janela porque tá muito quente aqui no Brasil, tá absurdo. Mas vocês vão superar aí, tá bom? Eu espero que da próxima vez melhore isso aí. Vamos lá então. Capítulo 16. O movimento de Albany. Por que Albany? Porque Albany simboliza os bastiões da segregação sob o ataque das forças conjuntas da moral e da justiça. 30 de janeiro de 61, nasce Dexter Scott, o terceiro filho de King. 21 de maio de 61, depois que o primeiro grupo de viajantes da liberdade, buscando a integração dos terminais de ônibus, é atacado, King promove uma assembleia na igreja de Montgomery, sitiada pela turba. Em 15 de dezembro, também de 61, King chega a Albany em resposta ao telegrama do Dr. W. G. Anderson, líder do movimento na cidade. Um dia depois, dia 16 de dezembro de 61, é preso com mais de 700 manifestantes em Albany. Em 10 de julho, já de 62, do outro ano, juntamente com Ralph Abernathy, é condenado por liderar o protesto de dezembro. Começa a cumprir a sentença de 45 dias. Em 12 de julho, deixa a cadeia depois de sua fiança ser paga por uma pessoa não identificada. Em 25 de julho, depois da explosão da violência em Albany, convoca um dia da penitência como forma de expiação. Em 27 de julho, vigília de oração na prefeitura de Albany termina em prisão. Em 10 de agosto, sai da cadeia e concorda por um fim nas manifestações. Em 1961, o governo Kennedy começou a travar uma luta essencialmente cautelosa, silenciosa e defensiva em favor dos direitos civis contra um adversário obstinado. No curso daquele ano, a iniciativa do executivo foi ficando cada vez mais frágil, dando margem à decepcionante expectativa de um recuo do governo federal. Os negros haviam manifestado sua confiança, garantindo uma substancial maioria dos votos da comunidade para o presidente Kennedy. Esperavam mais dele do que do governo anterior. Seu governo parecia acreditar que estava fazendo tudo o que era politicamente possível e, por suas ações positivas, havia conquistado crédito suficiente para se retrair na área dos direitos civis. Politicamente, talvez, essa não era uma conclusão surpreendente. Quantas pessoas compreendiam durante os 2 primeiros anos do governo Kennedy que o agora dos negros estava se tornando tão militante quanto o nunca dos segregacionistas? Apesar de embaraços angustiantes, os negros tinham passado de ações esporádicas e limitadas para as atividades em ampla escala de um tipo e de um grau diferente de tudo que havia sido feito no passado. Um novo espírito se manifestava na disposição dos negros e de se manifestarem nas ruas de comunidade em que, pela tradição, deveriam se desviar quando um homem branco deles se aproximasse. Áreas como Mississippi e a zona rural da Geórgia, até então adormecidas, foram envolvidas na turbulência com as campanhas pelo registro eleitoral e com as viagens da liberdade. A mudança de espírito foi exemplificada da forma ainda mais dramática pela disposição dos negros, em comunidades como Albany, Geórgia, de enfrentarem a prisão em massa, disposição. Albânia, Geórgia, era uma condensação dos conflitos e tensões que retorciam o tecido social em nosso sul contemporâneo. De um lado estavam os segregacionistas, para os quais a rigidez pétrea era uma política. De outro estavam os negros, que avançavam empregando a não violência. Todos os tipos de discriminação nos tinham sido apresentados simultaneamente. Segregação nas escolas, negação do direito de voto, segregação em parques, bibliotecas, restaurantes e ônibus. Os negros de Albany sofriam um discreto silêncio. A dor latejante da segregação podia ser sentida, porém não vista. Ela marcava os negros em toda a sua experiência de vida. Eles não moravam segregados, comiam segregados, estudavam segregados, rezavam
dirigiam, trabalhavam e morriam segregados. Eles moravam segregados. Uma corrosiva perda de respeito próprio carcomia sua fibra moral. Seu descontentamento voltava-se contra si mesmo, mas isso chegou ao fim com o início dos protestos. Eu sabia que tinha que ficar. Da mesma forma que Rosa Parks desencadeou um protesto contra os ônibus, a chegada de 11 viajantes da Liberdade em dezembro de 61 havia desencadeado a agora histórica ofensiva não violenta em Albany. Esse movimento nasceu com o objetivo de revelar as indignidades e injustiça que os negros enfrentavam ao tentarem simplesmente viajar pelo sul como passageiros interestaduais. O Viajantes da Liberdade, iniciada por jovens, cresceu a tal ponto que acabou incorporando pessoas de todas as idades. Como resultado desse movimento, obtiveram-se muitas conquistas. A Comissão de Comércio Interestadual havia declarado, em essência, que os terminais rodoviários deveriam ser integrados. O dramático movimento de Albany foi o clímax dessa ofensiva psicológica. Liderado pelo Dr. W.G. Anderson, o movimento de Albany já estava em operação e havia desenvolvido uma história de um ano de luta em prol da comunidade negra, em busca de um alívio para as injustiças de que era vítima. A presença de pessoas de diferentes níveis e de áreas diversas no campo das relações humanas deu origem à noção de que Albany fora transformada numa cidade-alvo, graças a uma sinistra decisão tomada vários meses antes, provavelmente num quarto esfumaçado de um hotel em Nova York. Na verdade, Albany se tornara um símbolo do último bastião da segregação quase que por acaso. O fermento de uma frustração circular tinha produzido seus efeitos. Sociologicamente, Albany tinha todos os ingredientes de uma cidade-alvo, mas poderia facilmente ser uma das centenas de cidades do Médio e do Extremo Sul. Em Albany, Geórgia, viviam 27 mil negros, mas 100 anos de opressão política, econômica e educacional os tinham mantido irremediavelmente escravizados a um sistema de segregação demoníaco, embora sofisticado, que busca perpetuar cruel e desesperadamente essas privações. Os negros, empregando o protesto não violento em sua forma mais criativa até aquele momento, desafiaram a discriminação nos espaços públicos, a negação do direito de voto, a segregação nas escolas e a privatização da liberdade de expressão e de reunião. Nessa ampla frente, o movimento de Albany usou todos os métodos da não-violência. A ação direta por meio das manifestações de massa, sit-ins em cadeias, lanchonetes, piscinas e igrejas, atos políticos, boicotes e ações jurídicas. Em nenhuma outra cidade do extremo sul, todos esses métodos não violentos foram usados ao mesmo tempo. As autoridades municipais enfrentavam contradições desorientadoras, buscando ampliar o crescimento e a expansão do município ao mesmo tempo que preservaram costumes dignos de uma sociedade atrasada e semi-feudal. Confrontadas com a força do movimento de protesto não violento, tentaram projetar uma imagem de domínio incontestável, mas na verdade cometeram umas tolices atrás de outra, perdendo a confiança e o bom senso ao construírem muros de concentração de areia movediça para escorregar o edifício cambaleante da injustiça. Na Conferência da Licença Cristã do Sul, seu pleno apoio moral e financeiro ao movimento de Albany e aos nobres esforços daquela comunidade em prol da justiça, da igualdade de direitos e do fim da cidadania de segunda classe. Para nós, a primeira etapa da vitória exigia que os negros rompessem a barreira do silêncio e da paralisia que por décadas os reprimira e lhes negara os mais simples avanços. Essa vitória foi atingida quando o protesto não violento despertou todos os elementos da comunidade. Dezenas de milhares de jovens e idosos, homens e mulheres. As distinções de classe eram anuladas nas ruas e na cadeia à medida que trabalhadores domésticos, profissionais liberais, operários, empresários, professores e lavadeiras se uniam como colegas de cela, acusados conjuntamente pelo mesmo crime de luta pela justiça. Em 16 de dezembro de 1961, a comunidade negra daquela cidade fez sua Parada pela Liberdade. Cidadãos de todos os setores da comunidade deram seu testemunho moral contra o sistema segregacionista. Foram presos por vontade própria a fim de criar um protesto efetivo. Também fui preso sob as acusações de participar de uma passeata não autorizada, perturbar a paz e obstruir a calçada. Recusei-me a pagar a multa e tinha a expectativa de passar o Natal na cadeia. Esperava que milhares se juntassem a mim. Meu objetivo não era ser preso.
Tinha planejado ficar 1 ou 2 dias e voltar para casa depois de fazer minhas recomendações, mas após ver fracassarem as negociações, percebi que tinha de ficar. Minha razão pessoal para estar em Albany era expressar um testemunho de uma situação que considerava muito importante para mim. Quando eu, juntamente com mais de uma centena de negros entusiasmados, preferi voluntariamente ser preso a pagar a fiança, as autoridades municipais pareceram tão insensíveis a todos os apelos à consciência que a confiança de alguns de nossos defensores ficou abalada. Eles contavam nervosamente o número de pessoas que concluíram, de modo muito apressado, que o movimento estava perdendo seu ímpeto. Nunca vou esquecer a experiência de ver mulheres com mais de 60 anos, adolescentes e adultos de meia idade, alguns diplomados em medicina, direito e pedagogia, outros simplesmente trabalhadores e donas de casa, lotando as celas. Isso era uma indicação de que o negro não descansaria enquanto todas as barreiras da segregação não estivessem derrubadas. O Sul teria de decidir se iria acatar a lei do país ou mergulhar, no caso, e na estagnação social. No caos. É preciso procurar as palavras certas para tentar descrever o espírito de um entusiasmo e dignidade engedrado na Assembleia seguinte. Naquela noite em que 700 cidadãos negros foram finalmente soltos, das cadeias vieram aqueles homens e mulheres, médicos, pastores, donas de casa, todos os quais haviam se juntado a uma corajosa liderança estudantil numa demonstração exemplar de resistência não violenta à segregação. Não demorou para que os comerciantes solicitassem um acordo às autoridades municipais, e esse foi finalmente arrancado de suas mãos hesitantes. Esse acordo foi quebrado e violado pelo município. Era inevitável que o andar desses eventos propiciasse uma retomada do movimento não violento, e quando os processos contra os 700 peculiares prisioneiros não foram retirados e a Câmara de Vereadores se recusou a negociar o fim da discriminação nos espaços públicos, as ações recomeçaram. Quando, em julho de 62, o movimento de Albany, fiel à sua promessa, retomou as atividades de protesto, convidou a Conferência da Liderança Cristã do Sul a compartilhar o comando. Como presidente da SCLC, conduzi nosso quadro de pessoal experimentado em ações não violentas, registro de eleitores e direito. Em fevereiro, Ralph e eu fomos intimados a julgamento, ao lado de 2 outros cidadãos de Albany. O juiz do Tribunal Criminal A.N. Durden postergou o julgamento para o dia 10 de julho, uma terça-feira. Diário da cadeia, de 10 a 11 de julho. Terça-feira. É uma carta, tá, gente? Terça-feira, 10 de julho. Saímos de Atlanta num grupo de 7 pessoas, via Southern Airlines, para comparecer ao tribunal em Albany, Geórgia. O grupo incluía Joanita e Ralph Abernathy, White Walker, Ted Brown, Vicente Harding, Coretta e eu. Saímos de Atlanta por volta das 7h45 e chegamos a Albany no tempo previsto, 8h50. Fomos recebidos no aeroporto por Andy Young, que havia chegado na noite anterior, pelo Dr. William Anderson e por 2 detetives designados pelo município. Dali saímos diretamente para a residência do Dr. Anderson. Lá tomamos o café da manhã e discutimos nossas possíveis ações no caso de sermos condenados. O Dr. Anderson nos atualizou sobre a disposição da comunidade negra. Garantiu-nos que as pessoas, no geral, estavam empolgadas e determinadas a nos apoiar até o fim. Mencionou que várias delas tinham deixado bem claro que iriam outra vez para a cadeia e lá permaneceriam indefinidamente. Em função de todas essas palavras, fomos pouco a pouco concluindo que, se fôssemos condenados, não teríamos alternativa senão cumprir a pena. Considerando nossas responsabilidades organizacionais e eclesiásticas, concluímos que não poderíamos ficar presos mais de 3 meses. Mas se a sentença fosse de 3 meses ou menos, cumpriríamos a pena. Foi com essa decisão que nos dirigimos ao tribunal. Às 10 da manhã, o juiz Durden deu início à sessão. Começou lendo imediatamente uma declaração. Dizia, em suma, que considerava culpados todos os 4 réus, Ralph Abernathy, Ed Jackson, Solomon Walker e eu. Ralph e eu fomos condenados a pagar uma multa de $170, ou 45 dias de trabalhos forçados nas ruas. Jack e Walker receberam penas menores, em dinheiro e em trabalhos forçados, porque, segundo o juiz, não eram os líderes. Ralph e eu imediatamente informamos à corte que não poderíamos
poderíamos, em boa consciência, pagar a multa e que, portanto, preferimos cumprir a pena. Ed Jackson juntou-se a nós nessa decisão. O Sr. Walker resolveu recorrer. Após uma breve coletiva de imprensa no vestíbulo do tribunal, fomos levados imediatamente para a cadeia municipal de Albany, que fica no porão do mesmo prédio que abrigou o tribunal e a Câmara Municipal. Essa cadeia é, de longe, a pior em que já estive. É um buraco sombrio e sujo, em que nada sugere uma sociedade civilizada. As celas estão cheias de imundície e os colchões, que recobrem os cátares, são duros como pedras e tão repulsivos quanto qualquer coisa que se possa ter visto. A companhia de baratas e formigas não é incomum. Em várias celas simplesmente não há colchões. Os ocupantes são obrigados a dormir sobre o ferro puro. Mais uma carta, gente. Mensagens da cadeia. Nosso curso de ação foi decidido após uma reflexão muito cuidadosa. Levamos em consideração nossas esposas e famílias, nossos respectivos púlpitos, nossa responsabilidade oficial como executivos-chefes da SCLC e muitos outros compromissos de longo prazo. Entretanto, em face em tudo isso, fomos vencidos por outras preocupações básicas que não poderiam ser resolvidas de outra forma. Escolhemos cumprir nossa pena porque nos solidarizamos profundamente com o destino de mais de 700 e outros que ainda estão por ser julgados. O custo da fiança e da apelação para esse número de pessoas seria astronômico. Vivenciamos a tática racista de tentar levar o movimento à falência do Sul, por meio de fianças claríssimas e longas batalhas judiciais. Agora chegou a hora de praticarmos a desobediência civil em seu verdadeiro sentido, ou retardar por longos anos a luta por liberdade. 14 de julho de 62. Quando entramos em nossa cela, Ralph e eu fomos colocados juntos numa delas. Percebemos que era tão imunda quanto todas as outras. Entretanto, consciente de fato de que tinha em suas mãos alguns prisioneiros políticos que poderiam tornar essas condições conhecidas em toda a nação, o chefe ordenou imediatamente que todo o bloco fosse limpo. Assim, com água, sabão e lisol, os rapazes se puseram a trabalhar e fizeram a limpeza que era tão necessária. Passamos o resto do dia ajustando-os àquele que seria o nosso lar nos próximos 45 dias. Há algo inerentemente depressivo em relação à cadeia, sobretudo quando se está confinado a uma cela. Logo descobrimos que não seríamos forçados a trabalhar na rua porque, segundo o chefe, não seria seguro. Essa foi para mim uma má notícia. Eu queria trabalhar nas ruas, pelo menos para dar uma olhada nas redondezas diariamente. A cadeia é deprimente porque nos desliga do mundo. Deixar-nos presos à monotonia entediante da mesmice é quase como estar morto em vida. Não é fácil ajustar-se a essa existência sem significado. A única forma de me ajustar a ela era ficar me lembrando constantemente de que esse sofrimento autoimposto era por uma bela causa e por um grande propósito. Essa percepção afasta um pouco da agonia e da depressão, mas, a despeito disso, permanece a caráter doloroso da experiência. É algo como uma mãe dando à luz a um filho. Embora seja temporariamente consolada pelo fato de sua dor ter um significado, ainda assim ela vivencia a dor. Apesar de perceber que debaixo de sua dor está o surgimento da vida na forma de uma criança adorável, ela indubitavelmente vivencia a agonia. Assim é a experiência da cadeia. É a vida sem o canto de um pássaro, sem a visão do sol, da lua, das estrelas, sem a presença perceptível do ar fresco. Em suma, é a vida sem as suas belezas. É a existência nua e crua, fria, cruel e degradante. Uma das coisas que quebram a monotonia da cadeia é a visita de um parente ou amigo. Por volta das 13h30, 3 horas depois de sermos presos, nossas esposas vieram nos visitar. Como de hábito, Coreta estava calma e amável, encorajando-me a respeito de tudo. Deus me abençoou, dando-me uma grande e maravilhosa mulher. Sem seu amor, sua compreensão e sua coragem, eu já teria desistido há muito tempo. Perguntei-lhe das crianças. Ela me disse que Yolanda tinha chorado ao saber que o pai estava na cadeia. De alguma forma, nunca me ajustei à necessidade de educar meus filhos nessas inexplicáveis condições. Como explicar a uma criança pequena? Por que você tem que ir para a cadeia? Coreta elaborou uma resposta. Disse-lhes que seu pai tinha sido preso para ajudar as pessoas. Passei o resto do dia dormindo, tentando adaptar-me ao calor insuportável e conversando com outros amigos. White, o Dr. Anderson, Andy Young, Ted Brown, Vicente Herding
e o Dr. King, que foram nos ver por volta das 11 da noite caí no sono. Nunca tinha dormido em condições tão miseráveis. Minha cama era muito dura, minhas costas doíam e a cadeia era feia demais. Quarta-feira, 11 de julho, acordei muito cedo. Foi por volta das 6, para ser exato. Minhas costas ainda doíam. Mais ou menos às 8 veio o café da manhã. Tínhamos jejuado durante toda a terça-feira, a fim de nos prepararmos espiritualmente para as provocações que teremos pela frente. Quebramos o jejum com esse café da manhã. A comida geralmente é boa nessa cadeia. Isso talvez deva-se ao fato de ela não ser preparada lá mesmo, mas num café das redondezas. A refeição consistiu em salsichas, ovos e cereais. Fiquei agradavelmente surpreso ao perceber que o café vinha com creme e açúcar. Nas cadeias em que tinha sido preso, não se permitia açúcar nem creme do café. Às 10 recebemos a visita de C.K. Steele, Andy Young e Henry Elkins, meu pastor auxiliar para o verão. Ele havia trazido alguns artigos enviados de Atlanta por mim e a mulher. Falavam da Assembleia. Ela fora animada e tivera uma frequência excelente. Eles nos sussurraram que um grupo planejava realizar uma manifestação em torno da prefeitura ao meio-dia. Por volta do meio-dia, a manifestação realmente aconteceu. Foi liderada por C.K. Steele. Todos foram presos. Cerca de 50 pessoas foram levados primeiro para as cadeias municipais. Ouvimos quando se aproximaram cantando canções de liberdade. Naturalmente foi um grande estímulo para nós. Quando o grupo se aproximava da cadeia, 2 de nossos carcereiros vieram até nós e ordenaram que Ralph e eu fôssemos para o que é conhecido como o curral, uma cela escura e desolada que abriga 9 pessoas. É inacreditável que haja uma cela como essa numa sociedade supostamente civilizada. Por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de julho, fomos chamados e notificados de que o chefe Pritchett queria nos ver. Pediram que vestíssemos nossas roupas civis. Fizemos isso e fomos ver o chefe Pritchett, por volta das 9 horas. Ele então nos disse que estávamos sendo soltos. Em outras palavras, que nossa multa tinha sido paga. Eu disse: bem, chefe, queremos cumprir essa pena. Achamos que devemos isso a nós mesmos e a 700 e tantas pessoas dessa comunidade que ainda têm esse processo pairando sobre suas cabeças. A única resposta dele foi: Deus sabe, reverendo, que eu não quero você na minha cadeia. Foi a única vez em que fui solto e não fiquei feliz por isso. Não que eu apreciasse particularmente as inconveniências ou os desconfortos da cadeia, mas não gostei da tática sutil e conspiratória empregada para nos soltar. Tínhamos visto pessoas sendo chutadas nos bancos de lanchonetes, expulsas de igrejas durante os sit-ins e jogadas na cadeia durante a viagem da liberdade, mas pela primeira vez víamos pessoas serem chutadas para fora de uma cadeia. No dia 24 de julho, policiais empregaram a força contra uma manifestação pacífica, espancando brutalmente uma mulher grávida e prendendo um de nossos advogados. Alguns espectadores negros, que não faziam parte da manifestação, cheios de ressentimentos, atiraram pedras e garrafas nos policiais. Nesse momento, interrompi temporariamente as manifestações e por vários dias visitei lares, clubes e salões de sinucas, encomendando que não se tolerasse nenhuma retaliação, e até os homens mais irritados concordaram. Dia de penitência. Embora tenhamos certeza de que nem os manifestantes pacíficos, nem as pessoas atuantes do movimento de Albany tenham se envolvido na violência que interrompeu na noite passada, temos tanto horror à violência que, quando ela ocorreu entre os membros da comunidade negra, nós assumimos parte da responsabilidade por ela. Para demonstrar nosso compromisso com a não violência e nossa determinação de manter nosso protesto pacífico, nós declaramos um dia de penitência, a se iniciar ao meio-dia de hoje. Convocamos todos os membros e defensores do movimento de Albany a rezarem, nesse dia da penitência, por seus irmãos da comunidade negra que ainda não encontraram o caminho da disciplina não violenta. Pensamos que, tal como observamos esse dia de penitência, a Comissão Municipal e os brancos de boa vontade deveriam examinar seriamente os problemas e condições existentes em Albany. Devemos dizer honestamente que a arrogância recusa da Comissão Municipal em conversar com os líderes do movimento de Albany, a contínua repressão às aparições dos negros por liberdade e a trágica tentativa dos policiais locais de manterem a todo custo a segregação servem para criar uma atmosfera de violência e animosidade. Salve Davi, mano. Bom dia. Tudo bem, velho? Embora
Peregremos e ensinemos a não violência ao nosso povo com toda a energia que que nossos corpos possuem. Tememos que essas advertências caiam em os ouvidos moucos se Albani... Moucos? Que diabo é moucos? Se Albani não se engajar em negociações honestas. Os policiais municipais de Albany logo reconheceram que milhões de pessoas atentas e preocupadas com todo o país perceberiam a correção moral de nossa conduta. Rapidamente, converteram-se à não violência e, sem nenhum embaraço, o xerife Pritchett declarou à imprensa ser ele próprio um adepto dessa filosofia. Estabeleceu-se um equilíbrio nessa conturbada cidade em que o uso externo de força foi excluído. Olha o som da VAP. Tá osso, velho. Tá 4 dias já essa VAP morrendo, mano. Os caras tão, sei lá, velho, querendo acabar com a água do mundo aqui no prédio. Diário da Cadeia, dia 27 de julho a 10 de agosto. Sexta-feira, dia 27 de julho. Ralph, Albernaf e eu fomos mais uma vez presos em Albany, às 15h15, pela segunda vez em julho e pela terceira vez desde dezembro último. Acompanhava-nos o Dr. W.G. Wanderson, Slater King, o Reverendo Ben Gay e 7 senhoras. Esse grupo pretendia fazer uma vigília em oração em frente à prefeitura, buscando convencer a comissão municipal a negociar com os líderes do movimento de Albany. Ao chegarmos à prefeitura, a imprensa estava a posto em grande número e o chefe de polícia, Laurent Pritchett, veio diretamente em nossa direção e nos convidou a entrar em seu escritório. Como nos recusamos, ele imediatamente ordenou que fôssemos presos. Em torno das 9 da noite, um dos policiais veio até a cela e disse que o chefe Pritchett queria me ver em seu escritório. Reagi com suspeita, lembrando-me de que 2 semanas antes tínhamos sido chamados ao escritório de Pritchett apenas para descobrir que estávamos sendo soltos de maneira ardilosa. Um doador misterioso tinha pago a multa de $178 para cada um. Naquele dia, nos estavam determinados a não deixar que isso tornasse a acontecer. Assim, eu disse ao policial que Pritchett teria de vir à nossa cela. O policial reagiu com muita raiva, mas aparentemente levou a mensagem a Pritchett. Mas, pois o chefe veio até nós, imediatamente disse: "Sabe, fábrica? Bom dia, mano. Mouco é o que não ouve. Pô, ouvido mouco é o outro que não escuta, não ouve. Putz, pode crer. Obrigado, hein, Davi. Escute aqui, doutor. Não estou tentando soltá-lo. Há uma ligação interurbana para você de um homem chamado Spivak. Resultou que a chamada era de Lawrence Spivak, do programa de TV Meet the Press, né? Meet the Press. Eu tinha uma entrevista agendada nesse programa para o dia 29 de junho, um domingo. Ele ficou muito chateado e literalmente me implorou que saísse sob fiança. Imediatamente convoquei o advogado C.B. King e o reverendo White Walker, meu auxiliar, em busca de aconselhamento. Todos concordamos que eu não deveria sair e sugerimos que o Dr. Anderson, líder do movimento de Albany, fosse libertado sob fiança e me substituísse. O Dr. Anderson concordou e eu resolvi permanecer na cadeia. Sábado, 28 de julho, consegui autorização do chefe Pritchett para que membros da minha equipe se consultassem comigo a qualquer momento. Realizamos reunião a nossa equipe lá mesmo na cadeia. Minha esposa, Coreta, também veio me ver, hoje 2 vezes antes de voltar para Atlanta. Quando White veio à cadeia, enfatizei que, por haver tanta tensão na cidade, deveria haver mais manifestações de pequenos grupos em frente à prefeitura do que grandes passeatas. Pouco depois de minha conversa com White, outros 15 manifestantes foram presos ao aparecer diante da prefeitura, e todos entraram na cadeia cantando em voz alta. Foi um grande alívio para nós. O grupo foi imediatamente enviado a outra penitenciária do estado. Mais tarde, nesse mesmo dia, Pritchett veio a mim e me pediu que saísse da cadeia definitivamente. Disse que alguém havia enviado dinheiro para pagar minha fiança e que tecnicamente ele poderia me forçar a sair. Eu lhe disse que certamente não queria estar na posição de ser arrastado para fora da cadeia, mas não tinha a intenção de sair porque desejava cumprir minha sentença. Pritchett nos disse: "Você não sabe como as coisas andam tensas, não é mesmo?" Ao respondermos que não, ele replicou: "Alguém quase partiu ao meio a cabeça do C.B. King." Aquilo parecia horrível e ficamos agitados.
Eu lhe perguntei quem tinha feito isso e ele disse calmamente: o xerife da cadeia do condado. Imediatamente me comuniquei com White e lhe pedi que enviasse um telegrama ao presidente e ligasse para o procurador-geral Robert Kennedy e para Burke Marshall, do Departamento de Justiça. Pedi que lhes dissessem que eu estava muito preocupado com esse tipo de brutalidade perpetrado por um agente da lei e que algo precisava ser feito. Domingo, dia 29 de julho. Tudo esteve muito calmo esta manhã. Tivemos nossos serviços religiosos regulares envolvendo todos os presos. Li trechos do livro de Jó. Realizamos esse serviço toda manhã e toda noite e cantamos sempre que achamos conveniente. Como só Ralph e eu estamos juntos numa cela, não podemos ver os outros presos, mas sempre podemos ouvi-los. Slater está a 2 celas de distância. Marvin Rich, Ed Dickinson e Earl Gordon, alguns dos manifestantes brancos, estão do outro lado do corredor, num outro bloco, mas se juntam a nós nesses serviços. Depois disso, comecei a ler alguns dos livros que tinha comigo. Trouxeram-nos o café da manhã de praxe às 8 horas. Era composto de uma salsicha, um ovo, alguns cereais e 2 pedaços de pão servidos num pratinho com uma pequena caneca de café. Ficamos atônitos quando o carcereiro retornou às 10h10 desta manhã com um prato de picadinho, ervilhas, arroz e pão de milho. Disse que era a ceia e que seria a última refeição que teríamos naquele dia porque a cozinha iria fechar mais cedo. Logo chegou o reverendo Walker juntamente com o Dr. Roy Seibel, de Atlanta, e Larry Steele, redator da revista Jet. Roy examinou os dentes de Ralph e disse que conversaria com o chefe Pridgett para que nos fornecesse alimentos embalados. Ele disse que isso era necessário porque morreríamos de fome com a comida da cadeia. A cadeia de Albany é suja, asquerosa e mal equipada. Já estive em muitas cadeias e esta é realmente a pior que já vi. Segunda-feira, dia 30 de julho. Passei a maior parte do dia lendo e escrevendo meu livro sobre sermões negros antes de iniciar nossa audiência no Tribunal Federal. O calor estava tão insuportável que mal consegui terminar alguma coisa. Penso que temos a pior cela da cadeia porque ela fica num canto da parte de trás. Há 4 beliches em nossa cela, mas por algum motivo eles nunca colocam ninguém conosco. Ralph diz que toda vez que vamos ao lavatório, nós esbarramos um no outro. Ele é um amigo maravilhoso e realmente mantém nossos ânimos elevados. A comida hoje pareceu pior do que de costume, só consegui tomar o café. Falei com White e ele me disse que as manifestações estavam prosseguindo como planejado. Logo tivemos notícias delas porque trouxeram mais uns 15 presos. Então nos disseram que ficássemos preparados para sermos levados ao tribunal, onde teria início a audiência referente ao requerimento do município de um embargo federal contra as manifestações. Foi informado de que a doutora Connie Motley, do escritório da NAACP em Nova York, estava aqui e fiquei contente. Os advogados King e Donald Lee Hallowell, de Atlanta, vieram me ver antes do início da audiência. Discutimos como a batalha de Atlanta deveria ser travada em 4 frentes: com um confronto jurídico nos tribunais, com manifestações e ocupações de igreja e lanchonetes, com um boicote econômico e, finalmente, com uma intensa campanha de registro eleitoral. Esse seria um longo verão. Terça-feira, 31 de julho. Fiquei muito satisfeito hoje em ir ao tribunal porque tive uma chance de ver minha mulher e meus amigos e colegas que estão mantendo ativo o movimento de Albany. Também tive uma oportunidade de me consultar com White durante o recesso. Ele disse que estavam ocorrendo manifestações enquanto estávamos no tribunal e que alguns grupos de jovens liderados pelo Comitê de Coordenação dos Estudantes não violentos estavam testando lugares como farmácias, drive-ins e motéis. Mais tarde, meu pai veio me ver, acompanhado pelo reverendo Allen Middleton, chefe local da SCLC em Atlanta. Fiquei contente em saber que minha mãe tinha se conformado com o meu papel no movimento de Albany. Ela entendeu que eu tinha de ficar na cadeia enquanto isso fosse necessário. Eu disse a meu pai para convidar alguns pastores para ajudá-lo a desempenhar suas funções na igreja, mas ele retrucou: enquanto você toca as coisas na cadeia, eu toco as coisas aqui fora. Quarta-feira, dia 1 de agosto, meu pai e o Dr. Middleton vieram me ver outra vez essa manhã e me disseram: vou sim, meu bem. E me disseram ter falado na assembleia de ontem à noite na igreja batista de Mid-Zion. A multidão era tão grande que extravasou, chegando à igreja batista Shilon, do outro lado da rua, onde assembleias noturnas normalmente acontecem. Papai disse que ficaria ali durante a audiência de hoje para ouvir o testemunho do chefe Pridgett
sobre como tivera de prender negros para impedir que os brancos batessem neles. Papai contou que Pridget havia dito às pessoas que eu não tinha vindo a Albany por conta própria, mas convidado pela polícia municipal a visitar sua cadeia. Quinta-feira, dia 2 de agosto, soube que o presidente Kennedy aconselhou os comissários de Albany a conversarem com os líderes negros. Considerei muito direta essa declaração e imediatamente preparei uma nota congratulando-me com ele por essa ação. Sexta-feira, 3 de agosto. O tribunal entrou em recesso até terça. Ainda acho o julgamento muito longo e arrastado e que as pessoas deveriam continuar manifestando-se, não importa o que aconteça. Sábado, 4 de agosto, outros manifestantes foram presos durante todo o dia de hoje. E mais tarde, Pridget voltou a pedir que cantassem para ele. Cantassem aquela canção sobre "Não vou deixar que o chefe Pridget me faça mudar de opinião", pediu ele. Acho que ele realmente gostava de ouvi-la. Os outros presos ficaram apenas olhando e escutando. Domingo, dia 5 de agosto. Hoje foi para mim um grande dia, pois meus filhos, Yolanda, Martin Luther III e Dexter, vieram me visitar. Eu não os via há 5 semanas. Ficamos uns 25 minutos juntos. Com certeza eles me deram um estímulo. Segunda-feira, 6 de agosto. E estive mais uma vez com Coretta antes de ela partir com as crianças de volta a Atlanta. Dediquei o meu dia à leitura de cartas e jornais de todas as partes do mundo. Algumas delas tinham como destinatário simplesmente o encrenqueiro número 1 da nação Albany, sem nenhum conteúdo. Recebi alguns ruins como estas, mas a maioria... Obrigado, meu bem. Veja um poema? Não deu bom? Obrigado, meu bem. Recebi algumas ruins como essas, mas a maioria era positiva, de encorajamento enviada por negros e brancos. Depois de jantar e do momento religioso, continuei a escrever meu livro. Tinha planejado concluí-lo neste verão, mas só escrevi 11 dos 18 sermões a serem incluídos. Todos tratam de como tornar o evangelho relevante para a vida social e econômica do homem. Isso significa como lidar com relações raciais, guerra e paz, injustiças econômicas. Todos se baseiam em sermões que já fiz. Os que escrevi na cadeia intitula-se Um Coração Terno e Uma Mente Inflexível. O Amor em Ação e Amando Seus Inimigos. Creio que o título do livro será Amando Seus Inimigos. Telegrama ao presidente Kennedy. Mais uma carta, pessoal. Caro senhor presidente, satisfeito pela franqueza de sua declaração sobre a crise em Albany, Reverendo Abernathy e eu esperamos de coração que o senhor continue a usar a grande influência moral de seu cargo para ajudar a resolver essa situação crítica. 2 de agosto de 62. Terça-feira, dia 7 de agosto. Voltamos hoje ao tribunal, enquanto ouvia as declarações das testemunhas de acusação sobre como estavam tentando evitar a violência e proteger as pessoas. Disse a Ralph que era muito deprimente ver autoridades municipais apresentando uma farsa na corte. Quarta-feira, dia 8 de agosto. Hoje foi o último dia de audiência e Ralph e eu apresentamos nossos testemunhos. Embora a audiência no Tribunal Federal proporcionasse um alívio em relação ao calor da cela, fiquei satisfeito por ela terminar. Eu sempre me sentia péssimo ao voltar para a cela, quente depois do ar-condicionado da sala do tribunal. Fiquei tão exausto e doente que o Dr. Anderson teve que vir me atender pela segunda vez. Quinta-feira, dia 9 de agosto. Embora tivéssemos resolvido permanecer na cadeia, abre aspas, acordamos essa manhã com nossas mentes em liberdade, fecha aspas. Todos pareciam estar de bom humor. Tivemos um ato religioso excepcionalmente bom e cantamos todos os nossos cânticos de liberdade. Mais tarde, White e o Dr. Anderson vieram e me disseram que 2 passeatas estavam programadas para o caso de Ralph e eu sermos condenados amanhã. As mães de todos os presos concordaram em reunir suas famílias na cadeia, incluindo minha mulher, a senhorita Anderson e a mulher de White, e a de Young, a de Ralph e a do Dr. William Kunstler. Sexta-feira, dia 10 de agosto. A condenação condicional de hoje não foi uma surpresa total para mim. Ainda acho que a sentença foi injusta e pretendo recorrer, mas nossos advogados não decidiram. Ralph e eu concordamos em cancelar as passeatas e voltar às nossas igrejas em Atlanta para dar à comissão uma chance de salvar as aparências e demonstrar boa-fé ao movimento de Albany.
Eu achava que o governo federal poderia fazer mais, já que princípios constitucionais básicos estavam sendo negados. As pessoas que participavam dos protestos em Albany, Geórgia, estavam apenas buscando exercer direitos constitucionais por meio de protestos pacíficos, não violentos. Penso que as pessoas em Albany estavam tendo negado seus direitos como base na primeira emenda da Constituição. Achei que seria muito bom para o governo federal assumir uma posição definida sobre esse assunto, mesmo que isso significasse juntar-se aos advogados negros que estavam lidando com a situação. Mais uma carta, gente. O terrível custo do voto. Meu coração e meus olhos se encheram de lágrimas quando inspecionei as ruínas do que fora a Igreja Batista de Shady Grove, em Ledensburg, Geórgia. Eu tinha sido acordado logo após raiar o dia por meu assistente executivo, o reverendo White T. Walker, o qual me informou que um membro da igreja de SNCC tinha acabado de ligar relatando que a igreja, em que sua organização vinha realizando clínicas eleitorais e aulas sobre o registro de eleitores, fora destruído pelo fogo ou por dinamite. A verdade nua e crua é que, quer o objeto dos esforços da comunidade negra sejam lanchonetes ou ônibus interestaduais, os privilégios garantidos pela primeira emenda ou as peregrinações de oração, a dessegregação das escolas ou o direito de voto, ele encontra um adversário implacável no branco racista do Sul. Não importa quais sejam os nossos propósitos, se tiverem a ver com cidadania plena, respeito próprio e dignidade humana, e se de alguma forma confrontarem o modo de vida do Sul, os negros têm pouca chance, se é que tem alguma, de obter a aprovação ou consentimento ou tolerância do Sul branco segregacionista. Prova número 1. As ruínas carbonizadas da Igreja Batista de Shedd. Condado de Lee, Geórgia. Esse é o terrível custo do voto no extremo sul. De uma coluna do jornal do dia 1º de setembro de 62. Mais uma carta, gente. Telegrama ao presidente Kennedy. Soube de fontes seguras que negros estão se armando em muitos lugares em que predomina esse reino de terror. Continuarei exortando ao meu povo a não ser violento diante das mais odiosas oposições, mas temo que minha recomendação caia em ouvidos moucos se o governo federal não realizar uma ação decisiva. Se os negros caírem na tentação de recorrer à violência retaliatória, teremos uma sombria noite de distúrbio por todo o sul. 11 de setembro de 62. O povo de Albany tinha se aprumado. Nosso movimento provocou no negro um nível tal de entusiasmo que mais de 5% da população negra foi voluntariamente presa. Ao mesmo tempo, cerca de 95% dessa população boicotou ônibus e loja em que se ofereciam não serviços, mas humilhações. Esses boicotes foram notavelmente eficazes. Os ônibus saíram das ruas para enferrujar nas garagens e as linhas foram desativadas. Outros comerciantes viram as vendas de suas mercadorias despencarem semanas após semanas. Empresas de âmbito nacional chegaram a mudar seus planos de abrir filiais em Albany, pois a cidade era demasiado instável para estimulá-la a investir aqui. Para nos subjugar, nossos opositores fecharam parques e bibliotecas, mas, nesse processo, também tiveram de fechar para os brancos, de modo que, por causa deles, suas cidades se transformaram um pouco mais do que aldeias rurais sem instalações de recreação e cultural. Quando, após meses de manifestações e prisões, o movimento não conseguiu concretizar seus objetivos, reportagens publicadas pela imprensa e por outros meios declararam que a resistência não violenta tinha perdido a relevância. Havia debilidades em Albany. Em uma parcela da responsabilidade cabe a cada um de nós, participantes. Não existe uma teoria tática tão simples pela qual uma luta revolucionária por uma parcela do poder possa ser ganha meramente se apertando um conjunto de botões. Os seres humanos, com todas as suas fraquezas e poderes, constituem o mecanismo de um movimento social. Têm de cometer erros e aprender com eles, cometer outros erros e aprender de novo. Devem provar a derrota tanto quanto o sucesso e descobrir como viver com ambos. Olhando em retrospecto, sinto muito ter sido solto sob fiança. Na época eu não entendia o que estava acontecendo. Perdemos uma iniciativa que nunca mais recuperamos. Atacamos a estrutura do poder político em vez da estrutura do poder econômico. Não se vence a estrutura do poder político quando não se tem votos. Se tivesse de fazer de novo, orientaria a liderança da comunidade negra de modo diferente. O erro que cometi, então, foi protestar contra a segregação de maneira geral, em vez de o fazer contra uma faceta distinta dela.
Nosso protesto era tão vago que não obtivemos coisa alguma e as pessoas foram abandonadas à depressão e ao desprezo. Teria sido muito melhor se nos tivéssemos concentrado a integrar os ônibus ou as lanchonetes. Uma vitória desse tipo teria sido simbólica e com ela teríamos atraído o povo e elevado o nosso moral. Mas não estou dizendo que nosso trabalho em Albany tenha fracassado. E o que aprendemos com os erros cometidos em Albany nos ajudou a tornar mais eficazes as campanhas que promovemos em outras cidades. Desde então, nunca mais dispersamos nossos esforços num ataque à segregação em geral, mas nos concentramos em objetivos específicos e simbólicos. No entanto, a revogação das leis segregacionistas em Albany indicou claramente que as autoridades municipais estavam enfrentando com realismo o falecimento jurídico da segregação. Depois das ocupações de cadeias, a Comissão Municipal revogou todo o capítulo do Código da cidade que continha posturas segregacionistas. A biblioteca pública foi aberta, temporariamente, por 30 dias, integrada. É claro que nenhum desses eventos poderiam ser avaliado como uma vitória total, mas também não se pode dizer que eles tenham sido sabor de derrota. Quando planejamos nossas estratégias para Birmingham, meses depois, passamos muitas horas avaliando o que ocorrera em Albany e tentamos aprender com nossos erros. Nossas avaliações não apenas ajudaram a tornar as táticas posteriores mais eficientes, mas também revelaram que Albany estava longe de ter sido um fracasso absoluto. Embora as lanchonetes continuassem segregadas, milhares de negros haviam acrescentado seus nomes à lista de eleitorais. A lista de eleitores. Lá, nas eleições para governador que se seguiram ao verão, um candidato moderado enfrentou um segregacionista fanático. Devido à ampliação do voto negro, o candidato moderado venceu o segregacionista naquela cidade, o que, por sua vez, contribuiu para a vitória dele no estado. Como resultado, a Geórgia elegeu pela primeira vez um governador comprometido com o respeito à lei e com a sua aplicação equinânime. Em suma, nosso movimento tinha assumido a ofensiva moral, enriquecendo nosso povo com o espírito de poder para lutar por igualdade e liberdade, ainda que a luta seja longa e penosa. O povo de Albany tinha se aprumado e, como Gandhi havia dito, ninguém pode subir nas costas de um homem a menos que ele esteja curvado. A atmosfera de desespero, a derrota foi substituída por um crescente senso de poder de pessoas que tinham ousado desafiar os tiranos e descoberto que esses tiranos podiam ser derrotados. Para o negro do sul, arqueado sob o peso de séculos de inferioridade, ter enfrentado seu opressor abertamente, absorvido a violência, enchido as cadeias, tirado das ruas os seus ônibus segregados, rezado em algumas de suas igrejas, tirado de operações parques, bibliotecas e piscinas e reduzido seus lucros, revelou à nação e ao mundo a sua desumanidade. E ter cantado, discursado e rezado publicamente por liberdade e igualdade, esses foram os feitos de um gigante. Ninguém poderia voltar a silenciá-lo. Essa era a vitória que não podia ser desfeita. Albany nunca mais poderia ser a mesma. Tínhamos obtido lá uma vitória parcial, e isso para nós não era o fim, mas o começo. É isso, gente. Terminamos a leitura de hoje. Não se esqueça aí de quem estiver vendo no futuro, curtir, se inscrever e mandar um salve aí nos comentários. É nóis. E aí, galera? Como é que vocês estão?